Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal O Corceleiro, e o vídeo de hoje eu separei 3 carros muito especiais, baseados em carros que a gente conhece muito bem aqui no nosso mercado. São carros muito comuns aqui na nossa indústria dos anos 90 e do começo dos anos 2000, mas em versões muito diferentes, muito esportivas e muito raras também. Provavelmente essas versões você nunca viu na rua, mas elas lembram as versões dos carros lançados aqui no Brasil, aqui que a gente vê comumente por aí. Se você não é inscrito no canal, esteja convidado a se inscrever para ver os outros vídeos que eu posto aí sobre carros antigos. E se você já é inscrito e ajuda o canal de alguma forma, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Se você não gostou do vídeo, compartilhe com os inimigos e a gente segue firme aí no canal para mais vídeos. Valeu! O vídeo de hoje eu separei 3 carros bem especiais, bem interessantes. Provavelmente você nunca viu na rua, ou dificilmente vai ver na rua esses carros, porque são versões muito diferentes das versões de rua, de carros que a gente está acostumado a ver, carros bem comuns nos anos 90 e do começo dos anos 2000. O primeiro carro que eu peguei nessa lista é o nosso Absoluto, o nosso Ômega, que foi lançado pela Chevrolet aqui do Brasil, e ele foi lançado com o modelo 1993 para substituir nada mais nada menos que o nosso Opala, um dos grandes carros aí clássicos da nossa indústria. E o Ômega era um carro muito moderno, um carro muito tecnológico para o nosso mercado, que tinha acabado de se reabrir, né, para carros importados no começo dos anos 90 ali. E ele teve uma versão muito esportiva, que o Ômega normal, né, a versão que veio para o Brasil no motor 3.0, que era um motor alemão, ele já era um carro bem rápido aqui para os nossos padrões. Mas assim, não era um carro esportivo. E essa versão que eu vou falar, ela teve origem no Reino Unido. Só para explicar um pouco por cima assim o que acontece, assim, a General Motors americana, ela tem a marca Opel na Alemanha e tem a marca Vauxhall no Reino Unido. E essas marcas têm uma relação entre si e lançam os modelos muito próximos, né, parecidos ali com algumas pequenas diferenças. O Ômega era um carro desse. Ele era um Opel alemão, que foi lançado aqui como Chevrolet, né, que é uma das subdivisões da General Motors, mas na Inglaterra, né, no Reino Unido, ele é o Vauxhall. E esse carro foi feita uma versão da Lotus. A General Motors, que também tinha recentemente adquirido a Lotus, nessa época resolveu fazer um carro, uma versão especial do Ômega. E na Inglaterra também ele se chamava Carlton, né? E desse resultado saiu o Lotus Carlton. Bem, era uma versão que teve muita polêmica no período que foi lançado, porque ele era um carro muito rápido, assim, muito rápido mesmo, assim, e o custo dele era bem mais abaixo do que os outros super esportivos da época. Pra você ter uma ideia, ele custava metade do preço de uma Ferrari. Bem, não era barato, mas também ele estava, né, para um nível de carro que ele era bem mais acessível que os outros carros da época até então. Então ele teve algumas polêmicas com o governo britânico, inclusive. Foram produzidas poucas unidades por conta disso também. O Ômega chegou aqui no Brasil um pouco atrasado até, né? Ele chegou em 1992, na Europa ele já tinha desde 1987, 86 por ali. E essa versão trazia números bem expressivos de performance. Tinha um modelo 3.6 litros Opel C36 Jet. Ele trazia o Twin Turbocharger i6, que era uma versão biturbo. A tração era traseira, a potência máxima era de 377 HP, a transmissão era de 6 marchas, o peso dele era de 1.655 kg, e ele fazia de 0 a 100 aproximadamente em 5.2 segundos, e a velocidade máxima dele era de 283 km por hora. Então aqui o nosso Ômega com o motor 3.0 ele chegava ali 200, 210 km por hora. Essa versão chegava próximo a 300. Esse modelo foi produzido de 1990 até 92 só e foram produzidos 950 unidades. O segundo carro dessa lista que eu fiz aqui de carros especiais é um carro da nossa Ford, um carro conhecido nosso, que foi a terceira geração lançada aqui de Escort aqui no Brasil, que é a quinta, né, europeia. E ele era o Escort que aqui ficou chamado como europeu. Ele foi lançado aqui com o modelo 93 e era um carro que tinha versões bem básicas, né? Bem simples, assim, com motor CHT, teve com motor AP também. Mas a mesma versão XR3 não era, assim, uma versão que tinha uma performance tão alta, assim. Era um carro bacana, mas estava longe de ser esse carro que eu vou mostrar aqui, que era a versão Cosworth. O modelo do Escort já tinha uma tradição nos rallies
nas corridas de rally europeia, principalmente nas versões anteriores que ele tinha tração traseira. A versão de rua dessa geração tinha tração dianteira já, mas essa versão exclusiva para rally, ela tinha uma tração nas 4 rodas. E ela foi produzida pela empresa Cosworth, né, que era uma empresa especializada em carros de corrida, né. Inclusive, ele teve como garoto propaganda nada mais nada menos do que o nosso alemão Schumacher, né, o grande campeão de Fórmula 1, que nessa época corria na Benetton. Então ele tinha ali um vínculo com a Ford, né, que inclusive o Schumacher foi campeão com o motor Ford no campeonato de 94 e 95 da Fórmula 1. Bem, esse carro também não era um carro comum, né? Ele era um carro especial para rally e teve a versão de rua também. E os números deles também eram bem expressivos também. Não era um motor tão grande quanto o do Ômega, mas era um carro bem expressivo, principalmente pela tração nas 4 rodas, que traziam uma estabilidade incrível para o carro. Bem, esse Escort era equipado com motor de 2.0 cilindradas Cosworth e ele tinha o turbo i4. Ele tinha tração nas 4 rodas, potência máxima de 224 HP, transmissão de 5 velocidades, o peso dele oscilava entre 1.275 e 1.310 kg, a aceleração ele fazia por volta de 5.7 segundos de 0 a 100 e a velocidade máxima dele era 232 km por hora. Ele foi produzido entre 92 e 96. O terceiro e último carro que eu selecionei aqui para essa lista é um outro carro bem conhecido nosso aqui do nosso mercado, que foi lançado em 1998. É o Renault Clio, que era um carro bem básico aí, principalmente na versão 1.0, né? Era um carro que a gente vê muito na rua, né? Na versão 4 portas, 2 portas, tem a versão sedã também, um carro bem comum. Mas essa versão não tinha nada de comum, inclusive ela também foi produzida bem poucas unidades dela, e um carro também que era bem apropriado às corridas de rally. E ele era a versão do Renault V6. E o que era mais interessante, assim, como que você põe um motor V6 num carro desse tamanho, né? Porque na frente, ali no cofre da frente, não cabe um motor desse tamanho, né? Era um motor 3.0. E o que a Renault fez foi tirar os bancos traseiros e desocupar ali o porta-malas também para colocar esse motor na parte traseira. A Renault também tinha uma tradição também em corridas muito grande, né? A gente comumente vê os Renaults, né, carros de família, coisa assim, mas a Renault tinha uma tradição nas corridas muito grande, inclusive nos rallies e na Fórmula 1 também, que ela já teve inclusive uma equipe própria, né? E foram feitas algumas adaptações bem interessantes nele. Inclusive o eixo dele é mais largo, a tração é traseira, e foi colocado os apliques nele ali para caber os paralamas, porque ele ficou mais largo, as rodas são maiores também, o pneu é mais largo, então a Renault fez uns apliques bem curiosos assim, aplicados em cima da carenagem original. Inclusive tem um vídeo do youtuber, o Doug Demuro, ele fez um review desse carro, é bem interessante, que ele mostra em detalhes ali até o que foi feito com a parte da frente ali, que foi feito um compartimento do porta-malas na frente. Assim, o volante, algumas coisas são iguais da versão original do Clio. Então, assim, é um carro que tem uma performance absurda, assim, né? E ao mesmo tempo que tem muita coisa que ele lembra o Clio de rua, assim, é bem interessante esse carro. Bem, alguns números do Renault também são bem expressivos também, porque assim, é um motor 3.0 V6 num carro que é pequeno, né? Então você imagine, assim, a estabilidade dele deve ser incrível também, porque o motor é central. Então o equilíbrio de peso dele deve ser bem interessante. Então o Clio V6 tinha um motor 2.9, né? Praticamente 3 litros, né? Ele era um V6 24 válvulas com tração traseira, potência máxima de 281 HP, transmissão de 6 marchas. Ele teve 2 fases, né? É interessante salientar isso, que ele teve a fase 1, que durou de 2001 a 2002, e a fase 2, de 2003 a 2005. Essa primeira fase ele tinha um peso de 1.355 kg e a segunda é um pouquinho mais pesada, com 1.400 kg. A aceleração dele fazia de 0 a 100 em 6 segundos ali por volta. E a velocidade máxima ele chegava a 222 km por hora na primeira fase e 246 km por hora na segunda fase. Foram produzidos muito poucos também, foram produzidos 1.555 da primeira fase e 1.309 da segunda fase. Então espero que vocês tenham gostado desses carros. Se você já viu alguns carros desses na rua, comentem, hein? Façam comentários, porque são carros assim bem exclusivos, né? Eu nem sei se tem aqui no Brasil esses carros disponíveis. Eu acho que o Ômega, eu acho que eu ouvi falar alguma coisa que tem, né? Mas eu particularmente não vi nenhum desses três ainda pessoalmente, assim, né? Na minha frente. São carros bem curiosos aí.
Beleza, pessoal? Fiquem bem, então. Comentem o que vocês estão achando, compartilhem os vídeos, curtam aí. Então é isso aí, pessoal. Me despeço, então. Até o próximo vídeo. Então, um grande abraço. Até.